Olá, pessoal. Então, dando continuidade aí à legislação ambiental, hoje vamos falar sobre outras legislações ambientais. Então, só relembrando, né, a gente falou sobre a Constituição Federal de 88 e o capítulo dedicado ao meio ambiente, com ênfase no artigo 225. Falamos sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma das principais legislações ambientais do país, é o que norteia, né, todas as outras. Falamos sobre algumas resoluções do CONAMA, né, as resoluções aí que normatizam alguns instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, como o estudo de impactos ambientais e o licenciamento ambiental. E hoje a gente vai falar aí, né, sobre algumas outras legislações, falar um pouco sobre a política de recursos hídricos, de resíduos sólidos e o marco legal do saneamento, tá? Então, a Lei número 9.433, que data de 1997, ela é conhecida como a Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH. E essa legislação, ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é um sistema que vai aí envolver diversos elementos, né, diversos entes da União e dos estados e dos municípios, para justamente prover a gestão adequada dos recursos hídricos. Lembrando aí que em recursos hídricos entram as águas superficiais e subterrâneas, tá? Então, é um conjunto aí bem amplo. E essa lei, essa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela está baseada nos fundamentos de que a água é um bem de domínio público e no entendimento de que é um recurso natural limitado, tá? Dotado de valor econômico. E o que isso quer dizer? Primeiro, se é um bem de domínio público, quer dizer que ela não pertence a ninguém. Então, ninguém pode dizer que é dono da água, tá? Por ser um bem de domínio público, ela também não pertence ao governo. Porém, o governo, né, as esferas competentes, elas são responsáveis por gerir esse recurso, já que é um bem de domínio público. E aí vem o entendimento de que a água é um recurso natural limitado, né? A gente tem essa visão de que a água, né, é um recurso natural renovável. Porém, existem aí as limitações. Mas a gente tem aí mais de 70% do planeta é água. Mas é água, mas naquelas condições que a gente já sabe, a gente já estuda aí já desde o primário, né? A maior parte é água salgada, a água doce ou está nas geleiras ou está subterrânea, né? A água superficial, que é aquela que é mais fácil de você captar para o consumo, ela é numa quantidade muito pequena e quando tem, muitas vezes se encontra poluída, né, em condições de degradação ambiental. Então, temos que entender que é um recurso limitado. Isso embora o Brasil, ele é um país que ele é bastante rico nesse recurso, né? A gente tem outros países que têm uma quantidade muito menor de água. O Brasil aí, ele detém aí quase 15% de toda a água doce disponível no planeta, tá? Só que essa distribuição, ela também tem problemas, né? Ela é uma distribuição irregular. Então, a gente tem, por exemplo, a região norte, que é uma região que é de baixa densidade demográfica, né, que não é muito povoada, concentrando aí boa parte dos recursos hídricos do Brasil, né, boa parte da água do Brasil, enquanto a gente tem a região Nordeste, que é uma região muito mais populosa e povoada, que tem aí uma escassez de recursos hídricos, né? A gente tem uma relação de demanda, disponibilidade, não é compatível, né? A nossa demanda na região Nordeste é muito maior do que a disponibilidade de água, ao contrário do que acontece na região Norte, né? A demanda é bem menor do que a disponibilidade. E isso faz com que seja extremamente importante a gente adotar medidas, né, de gerenciamento dos recursos para garantir que todos tenham acesso. Porque uma das coisas que a gente, né, vê aí na legislação, em todas as legislações que tratam de saneamento, tá? Seja o marco legal de saneamento, a política de resíduos sólidos, a política de recursos hídricos, é a universalização do acesso,
né? A universalização da prestação do serviço. Então, vamos ter esse conceito em mente, né? E aí, voltando aí para a lei, né, 9.433, ela diz também que, em situações de escassez, a prioridade é o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Então, períodos de estiagem, onde diminui aí, né, a disponibilidade de água, a prioridade é o consumo das pessoas e dos animais, né, para garantir a vida, tá? Porque a vida deve vir sempre em primeiro lugar. Depois vem atividades econômicas e as outras atividades, tá certo? A gente sabe que muitas vezes isso não é levado em consideração. A gente tem, por exemplo, no Brasil, hoje, a nossa distribuição de consumo de água, ela é mais ou menos assim. O setor que mais consome água é a agricultura, tá? Então, a maior parte da água que é consumida no Brasil hoje, ela é destinada à irrigação. O abastecimento doméstico é o que consome menos água. Mas na hora que há uma situação de escassez, aí os primeiros a sofrer somos nós, né? Porque vem racionamento, né? Tem lugares que passam aí uma quantidade de dias enorme, né? Em Afogados, a gente já houve um período que chegava a passar 30 dias sem chegar água nas casas, né? No racionamento. Então, muitas vezes a população é que é penalizada dentro dessas situações de escassez, quando deveria ser a prioridade. E outra coisa que eu quero falar sobre a questão da água ser um bem de domínio público, né? Ninguém é dono da água. É uma situação muito comum, então muitos alunos costumam me perguntar sobre isso. Professora, eu tenho um sítio e no meu sítio, dentro do meu sítio passa um riacho. O riacho é meu? Não, né? O sítio é seu, mas o riacho não é seu. O riacho é de domínio público. Vamos ver uma outra situação. Eu perfurei um poço lá no meu sítio. O poço é meu? Então, as estruturas, né, do poço, tubulação, bomba, que foi usado, são seus. Porém, a água que você está tirando lá do subterrâneo, lá do lençol freático, a água, ela é um bem de domínio público, então a água não é sua. Então você precisa de autorização dos órgãos, né, que tratam aí, que lidam com água, que a gente vai ver aqui quais são, para poder você utilizar esse recurso. Então, o poço, estrutura é sua, mas a água não. Tem um barramento dentro da minha propriedade, uma barragenzinha que eu tiro água para alimentar, para dar água para os animais. Aquela água é minha? Também não. Inclusive, né, situações de escassez, você pode ser obrigado, né, a liberar o acesso. Digamos que todas as propriedades ao redor do seu sítio, todo mundo ficou sem água. O único lugar que tem água é lá no seu sítio. Então, você vai ter que permitir o acesso de pessoas ali àquela água, seja de que jeito for, tá? A propriedade é privada, a propriedade é sua. A água que está lá dentro, não. A água é de domínio público. Estou falando isso porque já aconteceu recentemente, no município de Ingazeira, por exemplo, teve uma situação que era uma barragenzinha que estava lá cercada. O proprietário da terra teve que abrir um caminho, um corredor, né? De modo que as pessoas não entrassem na propriedade dele, mas que tivessem acesso à água, porque a comunidade não tinha outra fonte de água, a única fonte de água era aquela. E aí o Ministério Público ordenou que ele fizesse o acesso, né, permitisse o acesso das pessoas à água, tá bom? Então lembra, estrutura, a terra, né, a propriedade é sua. A água, não. A água é bem de domínio público, ok? E aí a lei tem como os objetivos, né? Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Aí, né, entra o conceito de desenvolvimento sustentável, questões de quantidade e qualidade da água. A gente não basta ter a quantidade de água suficiente, a gente precisa que essa água ela também tenha qualidade. E quando se fala qualidade adequada aos respectivos usos, porque a gente tem usos que requerem uma qualidade melhor do que outros usos, né? Por exemplo, a água
para consumo humano, né, a água que a gente vai beber, ela precisa ser livre de organismos patogênicos, né, não ter cor, não ter sabor, não ter odor. Já se essa água vai ser utilizada para outras atividades, como por exemplo, para geração de energia elétrica através das usinas hidrelétricas, não importa se ela vai ter organismos patogênicos ou não, né? As turbinas não vão se ofender com os organismos patogênicos. Então, cada uso ele tem uma qualidade mínima requerida, tá? Também é objetivo da lei o uso racional e integrado dos recursos hídricos, incluindo aí o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então a gente sabe, né, a água ela serve, né, além do nosso consumo, como meio de transporte, lazer, manutenção aí dos ecossistemas, tá? Tudo mais. Então é importante que a gente consiga integrar os diversos usos, né, diminuir os conflitos que possam vir a existir, tá, e garantir aí o desenvolvimento sustentável. Também é um objetivo da lei a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Eventos hidrológicos, né? Então, a gente pode considerar eventos hidrológicos críticos, por exemplo, uma estiagem muito prolongada ou a ocorrência de inundações, tá? Então, isso são eventos hidrológicos críticos, uma chuva muito forte, né, que vai inundar tudo, ou a ausência de chuva, que vai causar aí uma estiagem prolongada. Então, isso aí são eventos hidrológicos críticos, tá? E a lei, ela visa prevenir, né, defender a população, o meio ambiente contra esses eventos, tá? Então, por exemplo, num evento de estiagem, uma das coisas que assim, é interessante, por exemplo, o armazenamento de água em barragens. O armazenamento de água em barragens, ele tanto serve para prevenir contra um evento hidrológico de seca, como com um evento hidrológico de uma chuva muito intensa, tá? Por quê? Vamos lá. Se você tem uma chuva muito intensa, tá certo? E aí o teu rio ele vai encher rápido e vai inundar, aquela água vai correr rapidamente pelo rio, provocando inundações em vários pontos. Se você constrói uma barragem naquele rio com uma capacidade de acumulação, é uma técnica de drenagem, tá certo? Você impede, né? Você retarda o tempo que essa água vai levar para chegar lá no exutório da bacia. Então, você minimiza as enchentes. Então, muitas barragens são construídas com a finalidade de contenção de enchentes, tá certo? E ao mesmo tempo que elas foram construídas como contenção de enchentes, porque elas retêm aquela água por um tempo, né? Impedindo assim que haja enchente e a consequente inundação, né, dos rios, tá? Ela também armazena aquela água que vai servir, se num período de estiagem, né, não tiver água, tá ali a água armazenada. Então, é uma tecnologia, né, que é bastante utilizada há muitos anos, que são os barramentos, tá? Também é objetivo incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais, principalmente as águas de chuva. E aí a gente tem uma série de legislações, de normativas que tratam da questão de captação e aproveitamento de água de chuva, tá? Pelo mesmo motivo, tanto para diminuir a pressão, né, sobre os recursos hídricos, porque você imagine na nossa região, que é uma região que tem baixa disponibilidade hídrica, eu captar água de chuva, eu aumento, né, a quantidade de água que eu vou ter disponível. Lembrando que a água de chuva, pela normativa brasileira, ela deve ser usada para fins não potáveis, ou seja, não deve ser usada para o consumo humano, tá? Mas a gente sabe que em muitos lugares essa água ela é consumida, principalmente em áreas rurais, né, que tem o uso das cisternas, tá? Então, existem várias normativas. Inclusive, nas grandes cidades existem normativas que obrigam as construções, as edificações, a promover essa captação, preservação e aproveitamento de água. Porque em locais onde chove muito, você retirar essa água que iria para a rua, que iria encher os canais e inundar, né, causar inundações nas cidades, nas áreas urbanas,
também, né, você tirando essa água, aproveitando essa água, vai diminuir esses eventos de enchente, tá? Isso aí vocês vão ver bastante em hidrologia e drenagem, tá certo? E aí, falando um pouco dos instrumentos. O que é um instrumento, gente? Lembra que a gente viu lá no comecinho, né? Quando a gente falou sobre princípios do direito, quando a gente falou sobre como se constrói uma lei, né? O instrumento, o que é um instrumento? É a forma de você colocar em prática os objetivos, os propósitos da legislação. E aí, entre os instrumentos, a gente destaca aí alguns, né? Então, a gente tem, por exemplo, os planos de recursos hídricos, que são documentos que são elaborados, né, para cada bacia hidrográfica. Às vezes você tem um plano de recurso hídrico a nível de estado, né, contemplando todas as bacias, e aí cada bacia hidrográfica dentro do estado, ele vai desenvolver o seu próprio plano. E o que é que contém num plano, né? Um plano, ele é um planejamento, tá certo? Se vocês fossem fazer um plano de viagem, né? Vocês iriam escolher o local, fazer uma estimativa de custos, quais seriam os locais prioritários que vocês iriam visitar. Mesma coisa num plano de recursos hídricos. Vamos caracterizar o local, né? Dizer como é que é aquele lugar, aquela bacia hidrográfica, quais são os rios que estão ali, qual é o regime dos rios, qual é o clima da região. E aí, o que é que está precisando de investimento, o que é que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode atuar para melhorar a qualidade da água naquela bacia hidrográfica, tá? Então, vocês podem aí acessar os planos de recursos hídricos, tanto o Plano Estadual de Recursos Hídricos, vocês encontram no site, acho que da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, tá? Que é o órgão regulador das águas superficiais e subterrâneas aqui no estado de Pernambuco. Tá certo? E a nível nacional, a gente tem a Agência Nacional de Águas, ANA, que é o órgão regulador das águas, tanto superficiais quanto subterrâneas, a nível de União, tá? Governo federal, ok? E aí, por exemplo, a gente tem o Plano Hidroambiental, né, que é um plano de recursos hídricos, da Bacia do Pajeú, do Ipojuca, do Capibaribe. Então, várias bacias de Pernambuco já têm planos hidroambientais, tá? Um outro instrumento é enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água. Esse enquadramento é em função da qualidade da água para os possíveis usos. Então, aquilo que eu tinha falado lá no início, né? A água que é destinada ao consumo humano, ela precisa de uma qualidade maior do que a água que vai ser utilizada, por exemplo, para a geração de energia hidrelétrica. E aí, em função da qualidade da água, a gente vai dizer, olha, esta água aqui, ela é classe 1, classe 2, classe 3. E cada classe dessa tem uma característica que vai dizer para que ela pode ser utilizada, tá? E esse enquadramento dos corpos de água a gente encontra na resolução CONAMA 357 de 2005. É um instrumento que está lá regulamentado por essa resolução, tá? Então, só para vocês terem, assim, as águas doces a gente classifica em classe 1, classe especial, classe 1, 2, 3 e 4, tá? Sendo a classe especial a melhor, é aquela que você pode até consumir sem tratamento, só com um tratamento simples de filtração, tá? E a classe 4 é aquela que é destinada apenas para a harmonia paisagística. A classe 4 é uma água que já está muito degradada, né? Se encontra numa condição de poluição muito elevada, tá? Então, ela não tem muitos usos possíveis. Ela é destinada basicamente para a harmonia paisagística. A maioria dos nossos rios, eles estão aqui na classe 3, tá? Que a classe 3, ela é uma classe antes da pior de todas, e aí ela é possível captação de água, desde que seja feito todo um tratamento primário e secundário, né? Remoção de organismos patogênicos e tudo mais, tá? Embora que, eu estou falando assim, que nossos rios são classificados como classe 3, mas rios e outros mananciais, tá? Não é só para rio. A gente não existe uma proposta de enquadramento oficial no estado de Pernambuco, tá certo? Isso aí são apenas estudos com sugestões, com propostas, mas não existe ainda. Um outro instrumento é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Então, esse é um dos instrumentos mais importantes. O que é outorga? Outorga é você
permitir que alguém use aquele recurso, no caso aqui, a água. E aí, lembra quando eu falei lá do poço, que para poder você utilizar uma água subterrânea, você precisa de uma autorização do órgão competente, seja a APAC ou seja a ANA, né? E aí, essa autorização é justamente a outorga, tá certo? Só um detalhe, toda a água subterrânea ela é de domínio da União, tá? Então, se for poço, tudo que é água subterrânea, quem dá outorga é a Agência Nacional de Águas. Águas superficiais, domínio dos estados e da União concorrendo, ok? Então, por que é importante a outorga? Porque nesse documento, nessa autorização, ele vai dizer quanto de água você pode retirar. Imaginem uma barragem, vamos imaginar a barragem de Brotas. Se todo mundo chegar ali e começar a tirar água, em algum momento, a quantidade de água que quiser, em algum momento, né, a barragem vai colapsar, como já aconteceu, mas por outros motivos, né, por motivos naturais. Então, é importante que haja esse controle, saber quanto está sendo retirado de água por cada usuário. Então, né, Brotas ela foi uma barragem que foi construída para finalidades de abastecimento público. Ela é uma barragem que ela é de propriedade da Compesa, digamos assim, tá? Então, o uso prioritário dela é de abastecimento. Então, o detentor da outorga principal é a Compesa. A pessoa que pode tirar mais água da barragem de Brotas é a Compesa, tá? Existem outros usuários de água que também retiram água da barragem. Então, a gente tem aí o pessoal da agricultura, temos o pessoal de algumas indústrias que retiram água da barragem, tá certo? E a outorga vai dizer, olha, você pode retirar uma vazão de tantos litros por hora. Você pode tirar isso e você pode tirar esse outro tanto. Isso é dado em função do tipo de atividade e em função da capacidade do manancial, tá? Então, a outorga é um instrumento extremamente importante para a gente garantir, principalmente, a quantidade de água para todos. E aí vem um outro instrumento, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Quando a gente fala de cobrança, né, o negócio já começa a apertar. Mas, professora, a água não é domínio público, não é de graça? Sim, porém, é previsto, né, existe a previsão legal desse instrumento de cobrança pelo uso, tá? Para que os valores que são pagos pelo uso de recursos hídricos, eles retornem para as bacias hidrográficas na forma de investimentos, de melhorias para essas próprias bacias, tá certo? Ah, professora, mas eu já pago pela água, né? A gente não paga a conta de água, né, que a Compesa manda lá para nossa casa. A gente não paga pela água, a gente paga pelo serviço que a Compesa presta. E qual é o serviço que a Compesa presta, gente? A Compesa está prestando a gente um serviço, né, de captação, tratamento e distribuição da água. Então, é isso que a gente paga. A gente não paga pelo uso da água. Ainda não está implementado esse instrumento, né, aqui no estado de Pernambuco. Algumas bacias já têm esse instrumento implementado. Aqui no estado de Pernambuco ainda não tem. A partir do momento que houver a implementação desse instrumento, o usuário de água, que no caso é a Compesa, vai ter que pagar pelo uso do recurso hídrico. E, infelizmente, sabemos que ela vai repassar esse valor para nós que somos os consumidores finais, tá? O outro instrumento é a compensação a municípios. A compensação ela se dá na forma de incentivos fiscais, na forma de repasse de recursos do governo para municípios que eles têm aí ações de preservação dos recursos, né, dos recursos hídricos e tudo mais. Outro instrumento seria o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. É exatamente isso que o nome está dizendo. Ele vai dar informação sobre os recursos hídricos, superficiais e subterrâneos. Então, quero saber as informações de uma barragem. Você vai lá no SIRG, né? Sistema de Informação de Recursos Hídricos, e você vai achar lá as informações das barragens, dos reservatórios que existem em determinada região, com vários detalhes, tá bom? E aqui, né, a gente falou só a essência da política de recursos hídricos, tá? Então, a política ela é extremamente
densa, ela tem vários outros elementos aí, fala sobre a questão dos comitês de bacia, né, da atuação dos comitês, fala sobre a gestão dos recursos hídricos, que ela deve ser descentralizada, ela deve envolver aí o maior número de atores. A gestão de recursos hídricos, ela envolve tanto setores de usuários, quanto de poder público, quanto de sociedade civil, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar conselhos de usuários, né? Consul de algum reservatório, Consul Brotas, que é o Conselho de Usuários de Brotas. COB, a COB-PAGEU, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica, do PAGEU. Então, os comitês de bacia, eles são os órgãos, né? São entidades não governamentais, tá certo? Elas são compostas por usuários, sociedade civil e poder público, tá? De forma paritária, para discutir os problemas relacionados àquela bacia hidrográfica, respectivamente. Os conselhos de usuário de reservatórios, eles discutem os problemas relacionados ao reservatório especificamente. Então, você tem aí uma descentralização, tá bom? E aí, falando um pouco sobre a Lei 12.305 de 2010. Essa lei, ela é conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai tratar sobre resíduos sólidos. E aí vem diversas coisas que a gente deve levar em consideração. Então, primeira coisa, essa legislação se aplica a quem? Pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Então, pode ser pessoa física, eu, ou pessoa jurídica, né, que é uma instituição, quem tem CNPJ, seja ela de direito público ou privado, que seja responsável pela geração de resíduos, e aquelas que desenvolvem ações relacionadas à gestão integrada ou gerenciamento de resíduos. Então, praticamente todo mundo, porque todo mundo gera resíduo, né? Não tem uma pessoa no mundo que não gere resíduo. Então, a gente gera resíduo na nossa casa, então a lei se aplica a gente. E aí a gente tem alguns conceitos importantes. Primeira coisa, né? O gerador do resíduo, ele é responsável pela destinação do resíduo. O que é que isso quer dizer? Um hospital que gera resíduos, principalmente os resíduos de serviços de saúde, né? Ele precisa dar a destinação adequada a esses resíduos. Então, o hospital, ele paga a uma empresa especializada em resíduos especiais, né? Como são os resíduos de serviços de saúde, para que esta empresa faça o tratamento adequado, já que não o hospital ele não consegue fazer esse tratamento, mas ele paga porque ele é o responsável por aquele resíduo. Nós, enquanto geradores de resíduos, também somos responsáveis pela destinação dos resíduos produzidos pela nossa casa. Ah, professora, eu não sou responsável, não. Lá a gente bota lá na rua e a prefeitura é que resolve. Mas a prefeitura está prestando um serviço a gente, a partir do momento que a gente paga IPTU, paga lá a taxa de limpeza pública, tá certo? Então, é como se a gente estivesse contratando, né, a prefeitura para fazer esse serviço de dar a destinação adequada ao nosso resíduo. Então, o gerador, ele é o responsável pelo destino do resíduo. Construção civil. Estou fazendo uma obra, tive que quebrar umas paredes, ficou aquele monte de metralha. Vou jogar lá no meio da rua. Não pode, você tem que providenciar a retirada daquele entulho, daquele resíduo de construção civil e dar a destinação adequada, tá bom? E aí um detalhe dessa legislação é que ela não se aplica aos rejeitos radioativos. Rejeitos radioativos provenientes, por exemplo, de clínicas, de hospitais ou de qualquer outra instituição que trabalhe com material radioativo, né? Lembra que material radioativo ele tem toda uma condição especial, né? Tem toda a questão do Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? Então, é bem diferenciado o tratamento para esses rejeitos. Falando de gerador, é o responsável, por exemplo, embalagem de agrotóxico, tá? Se você tem uma propriedade onde, né, você desenvolve atividade agrícola e você usa agrotóxicos, a empresa que te vende, né, que fabrica o agrotóxico, ela tem por obrigação recolher aquelas embalagens
A empresa que produz o pneu acabou a vida útil do pneu, a gente não joga lá no rio, nem joga lá no borracheiro. A empresa ela tem por obrigação recolher o pneu. Lâmpadas, né? Lâmpadas, principalmente as lâmpadas fluorescentes, elas precisam de uma destinação especial. Então, as empresas que produzem lâmpadas, elas precisam recolher as lâmpadas. Para a empresa de pilha, né? Há um tempo atrás a gente tinha papa-pilhas, né? Era só chegar lá e depositar as pilhas da gente lá no papa-pilhas. Remédio vencido. Remédio vencido não é para jogar no lixo. A gente tem que devolver para a indústria farmacêutica para ela fazer o tratamento adequado, tá? Inclusive em Afogados, na farmácia municipal, né, que fica ali na Avenida Rio Branco, ele recebe medicamentos vencidos, viu? Então não joga no lixo, não joga no vaso sanitário da descarga, pega teus remédios vencidos e devolve. O nome disso é logística reversa, tá certo? Tem a ver com o que a gente viu lá no comecinho, né, de sistemas de gestão ambiental, que fala de avaliação do ciclo de vida, tem a ver com o ciclo de vida do produto. Então, ele é responsável, né, da origem até a destinação final daquele resíduo, né, daquele produto que deixou de ser útil e virou resíduo, tá bom? E aí os princípios, né? Temos aí como princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos a prevenção e a precaução. Lembra lá dos princípios do direito ambiental. Então, sempre a gente aprendeu, né? Já ouvia dizer que prevenir é melhor do que remediar. Então, se a gente aplica o princípio da prevenção, né, da precaução, a gente está aí melhorando as condições ambientais em termos de resíduo. O poluidor pagador e o protetor recebedor também são princípios. Poluidor pagador, justamente, aquele que gera o resíduo, ele é o responsável pela sua destinação final, né? E se a gente destina de maneira inadequada, a gente vai precisar pagar de alguma forma pela destinação que não foi adequada desse resíduo, pela poluição que a gente causou. E aí tem um outro princípio, protetor recebedor, que a gente não falou. O que seria o protetor recebedor? Isso a gente vê muito também dentro da política de recursos hídricos, que seria um pagamento por serviços ambientais. A partir do momento que eu protejo, que eu cuido, né? Então eu posso receber de alguma forma algum benefício, tá? Não necessariamente benefícios financeiros, tá certo? Mas pode ser também. E aí, outro princípio é de que a visão sistêmica, né, para a gestão dos resíduos sólidos, ela deve considerar todas as variáveis, ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública, né? É importante a gente destacar, a questão de resíduos, ela é um problema ambiental, mas ela é principalmente um problema de saúde pública, tá? Quem é que quer viver no meio de um monte de lixo? O que é que acontece se a gente vive no meio de um monte de lixo? A gente tem a proliferação de vetores, né? Inseto, barata, rato, tá? Então, é uma questão de saúde pública. Também é princípio o desenvolvimento sustentável. E aí vem os outros princípios, né? Ecoeficiência. Então, ecoeficiência é você ofertar produtos que eles sejam eficientes, sejam ambientalmente corretos, né? Que satisfaçam as necessidades humanas, que minimizem os impactos ambientais, né, consumindo menos recursos e aí garantindo a capacidade de sustentação do planeta, tá? Então, é uma forma de você ter aí uma preservação ambiental. Então, é o princípio da política de resíduos sólidos. E aí vem cooperação entre as diversas esferas do poder público, setor empresarial e demais segmentos da sociedade. E aí entram as parcerias público-privadas, por exemplo, que tanto se fala, que são extremamente importantes na gestão de resíduos sólidos, já que muitas vezes o poder público ele não tem condições de fazer essa gestão. Então, se designa, se faz parcerias com empresas privadas para conseguir fazer essa gestão. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O produtor, ele é responsável por recolher determinados materiais, né? A questão lá do ciclo de vida. Mas a gente também tem que ter a nossa parte de devolver esses materiais que não têm mais utilidade para nós, né?
E aí, mediante tudo isso, repassa aquele conceito dos 3 R's, né, que era reduzir, reutilizar e reciclar, que hoje já não são mais 3, né, são 5, se não me engano, que vem repensar, né, e são muitos R's. Então, primeira coisa, né, vamos falar dos 3 R's, que é o clássico, né, que é o mais antigo, mas hoje a gente tem mais R's aí incluídos. Reduzir o consumo, gente. Então, por exemplo, assim, se eu vou no mercado fazer compra, cada produto que eu compro no mercado, ele vem numa embalagem. E aí, eu ainda utilizo uma sacola para embalar os produtos que estão embalados, né? Às vezes, quando vai comprar verdura, você compra as verduras, coloca cada grupo de verdura, né? Comprei 1 quilo de cebola, coloco num saco plástico, 1 quilo de tomate no outro saquinho plástico, e depois eu pego outro saco plástico para colocar a cebola e o tomate. Então, veja, o que eu puder reduzir, né? Já é interessante. Leva a tua ecobag, né, para feira, e aí, em vez de colocar tudo em 1 ou 2 sacos, você vai usar a sua ecobag, você já está reduzindo aí o uso de recursos, né, a geração de resíduos. Reutilizar, né, usei, né, uma garrafa, comprei um refrigerante, sobrou lá a garrafa PET, vou reutilizar aquela garrafa para fazer outra coisa, né, vou colocar planta na garrafa. E a reciclagem, que também é extremamente importante, né? Lembrando que reutilizar, você muda a utilidade daquele objeto. Reciclar, você vai mudar a composição e a utilidade pode até permanecer a mesma. Você pode mudar ou não de utilidade, tá? Então, são coisas que a gente pode fazer para melhorar, né, essa questão dos resíduos sólidos, diminuir a quantidade de resíduos sólidos gerados. E temos ainda, né, o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social. E aí a gente tem uma grande indústria, né, que sobrevive dessa reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, que são os catadores, né? Então, a atividade do catador, ela tem uma função social, né? Porque ela está gerando renda para aquela pessoa, né? Promovendo cidadania, dando condições daquela pessoa sobreviver, né? Com honra e dignidade, né? O catador de materiais recicláveis. Mas ela tem um impacto ambiental extremamente grande, porque quanto mais materiais recicláveis e reutilizáveis são retirados de um aterro ou de um lixão, é melhor para o meio ambiente, tá? E aí os catadores têm um papel ambiental extremamente importante. Por isso a gente precisa dar condições adequadas de trabalho a essas pessoas, né? Precisa valorizar o trabalho dessas pessoas, tá? Que hoje ainda vivem em situações marginalizadas, né? Então, é extremamente importante. Imagine aí se vocês... eu não tenho esse dado, mas a gente pode procurar aí na internet. Se vocês botarem na internet, vocês vão achar, né? Quantas pessoas, quantas famílias sobrevivem dessa atividade econômica, né? Então, é uma atividade econômica hoje que, além de ser importante economicamente, socialmente, ela é extremamente importante ambientalmente. Se todo esse material reciclável que é recolhido pelos catadores estivesse indo para os lixões, a gente já não tinha mais onde colocar lixo, tá? E aí, então, ainda respeito às diversidades locais e regionais, direito à informação, né? E os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? E aí essa política, ela tem aí uma série de objetivos e eu destaquei alguns objetivos. O primeiro objetivo que eu destaquei foi a questão da proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, como eu estava falando, né? Então, a questão dos resíduos, do tratamento adequado, da destinação adequada, além de uma questão ambiental, ela é muito mais uma questão de saúde pública. E aí tem aí como os objetivos, né? Também a gente já falou. O primeiro objetivo é não gerar resíduo. Se não for possível não gerar, a gente reduzir a geração de resíduo. Mas se mesmo assim está gerando resíduo, vamos tentar reutilizar, ou se não for possível reutilizar, reciclar. E se não tiver, se a gente não conseguir reciclar, então tratar esses resíduos, né,
adequadamente e promover a disposição final ambientalmente adequada. Lembrando que lixão não é disposição final ambientalmente adequada. Lixão ele causa muitos danos ambientais, tá? E o outro objetivo que a gente destaca é a questão da regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização, ou seja, que todos tenham direito ao serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Não adianta ter a coleta de lixo na minha rua, né, no meu bairro, e um outro bairro não ter. E aí, aquele bairro que não tem, a gente vai ter mais casos de doenças, mais problemas relacionados à saúde pública, né? Além da contaminação ambiental. Então, a universalização e que esse funcionamento, né, que haja a continuidade da prestação de serviço. Imagina vocês se só houvesse a coleta de lixo uma vez por mês, né? Você passar o mês todinho juntando lixo. Então, a questão da regularidade e continuidade é extremamente importante. E aí, como instrumentos, a gente tem os planos de resíduos sólidos, que funcionam semelhante aos planos de recursos hídricos, tá? Esses planos de resíduos sólidos, eles vão apresentar estratégias para os resíduos sólidos, né? Para redução, reutilização, reciclagem. Inventário de resíduos sólidos. O inventário é você fazer um levantamento de quanto resíduo é produzido e qual é a destinação que é dada a esses resíduos. E aí, um dos instrumentos principais, na minha opinião, né, que é a questão da coleta seletiva, logística reversa e outras ferramentas que são de responsabilidade compartilhada, né, do ciclo de vida dos produtos. Então, veja, como eu falei, logística reversa, o fabricante ele tem que oferecer o serviço, mas a gente tem que fazer a nossa parte também de, em vez de lançar aquele resíduo, descartar no meio ambiente, a gente devolver, né, para o fabricante. Porque não adianta, né? O fabricante ele oferece um serviço de logística reversa, onde você pode devolver as pilhas que você utiliza, mas aí você não devolve porque você tem preguiça de ir no papa-pilha, você simplesmente joga no lixo. Então, por isso que é de responsabilidade compartilhada, tá? Incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Lembrando que é uma atividade econômica, né, que garante aí desenvolvimento social, que garante a dignidade a essas famílias que vivem dessa atividade, né, que é a coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis, e ressaltando sempre a importância dessa atividade como, né, mantenedora da qualidade ambiental. Imaginem se não existissem os catadores de recicláveis, a situação que estava, né, esse país, tá? Então, é uma atividade extremamente importante, ambientalmente, economicamente, socialmente. E aí, alguns aspectos importantes da política que a gente vai destacar é a questão de que os resíduos sólidos que são gerados nos territórios dos municípios, né, é de competência do município a gestão desse resíduo. Então, Afogados da Engazeira, os resíduos gerados por Afogados da Engazeira, o município é que tem que promover a destinação adequada desses resíduos, né, que hoje ainda está sendo destinado ao lixão. Já existem muitos anos que se discute aí um consórcio intermunicipal, né, entre os municípios ali do Pajeú, para a criação de um aterro sanitário, construção de um aterro sanitário que atendesse ali a vários municípios. Que isso é feito para diminuir o custo. É possível, tá certo? Fazer isso, esse consórcio, tá? A política também classifica os resíduos sólidos quanto à origem e quanto à periculosidade, né? Resíduos perigosos, resíduos não perigosos, inertes, não inertes, especial, classe não sei o quê, e traz a questão da origem, né? Resíduo de poda, resíduo de construção civil, resíduo de serviço de saúde, resíduo das atividades humanas, né, de urbanas. Então, essa classificação também está posta na política. Lembrando que tem a norma da ABNT 10.004, se não me engano, que ela traz essa classificação também bem direitinho. E a PNRS estabeleceu aí um prazo limite para a disposição ambientalmente adequada dos resíduos. Que disposição ambientalmente adequada é essa? Ou aterro sanitário, né, ou incineração, seja qual for a disposição que seja adequada.
ou seja, o fim do lixão, tá? E aí, não sei se vocês lembram, né, a política é de 2010, o fim dos lixões em todos os municípios brasileiros estava previsto para acontecer até o ano de 2014. Né? Foi um ano bem marcante, porque era o ano de Copa do Mundo. Né? O Brasil queria, no ano da Copa do Mundo no Brasil, tá aí tudo lindo, sem nenhum lixão. Porém, principalmente os pequenos municípios não conseguiram atender esse prazo, tá? E a gente continua até hoje com disposição inadequada em lixões. E aí a gente vai falar um pouco sobre a Lei 14.026 de 2020, que essa lei ela é conhecida como Marco Legal do Saneamento, tá? E a gente vai falar também realmente bem pouco, porque como vocês podem ver, essa lei foi desse ano, né, 2020, ela foi lançada em julho, se não me engano, tá, desse ano, e ela aí traz algumas novidades. Primeira coisa que ela traz, né, a ANA, Agência Nacional de Águas, que a gente falou lá na política de recursos hídricos, ela antes que tinha responsabilidade apenas sobre águas, ela passa a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e aí ela passa a ter competência para editar as normas de referência sobre serviços de saneamento. E serviços de saneamento incluem coleta, transporte e tratamento de esgoto, coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos, né, drenagem, além das questões de abastecimento, tratamento, distribuição e abastecimento de água, tá certo? Essa lei, né, esse Marco Legal de Saneamento, ele também alterou os prazos para a disposição ambientalmente adequada dos resíduos, né? Lembra que a gente acabou de falar, na política de resíduos sólidos está previsto lá que seria até 2014. E aí, como muitos municípios não conseguiram, né? Aí a lei aqui, ó, vamos ver se a gente consegue abrir. Ela traz aí novos prazos, tá certo? Não tá abrindo, mas nesses novos prazos, ela traz aí para os próximos 4 anos. Então, até dezembro de 2021, as capitais e municípios da região metropolitana precisam ter a destinação adequada. 2022, municípios acima de 500 mil habitantes, eu acho. 2023, municípios até 100 mil habitantes. Um é até 500 mil, outro até 100 mil. E os municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024 para se adequar. Então, é o caso, por exemplo, dos municípios ali da região do Pajeú, a exceção de Serra Talhada, né? A gente tem Afogados, Tabira, Engazeira e Guaraci. Todos esses municípios, eles têm menos de 50 mil habitantes, então eles têm até 2024 para essa adequação. Outra coisa que é prevista na lei, né, mas já era prevista no antigo, né, Código de Saneamento, tá? É prevista na política de recursos hídricos de resíduos sólidos, é a universalização do acesso. Então, continua sendo aí uma previsão legal de universalização do acesso e efetiva prestação de serviço, embora a gente saiba que ainda muitos lugares do Brasil eles não têm, né, essa prestação efetiva. E por fim, né, para a gente concluir nossa conversa de hoje, o Marco Legal de Saneamento, ele define o saneamento básico, né, como sendo conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais que tratam de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, né? A água de chuva que cai nas áreas urbanas, que precisa ser escoada através de galerias, canais, precisa ir para os bueiros, etc. Tá? Então, lembrando que é assim, a lei ela traz ainda esse conceito de saneamento básico, né? Visando aí essa questão de serviço público, infraestrutura e instalação. Mas já há muitos anos a gente trabalha com o conceito de saneamento ambiental, que além de prever a questão da melhoria, né, dessas infraestruturas, né, do bom funcionamento da cidade, também está preocupado com as questões ambientais e de saúde pública, tá? Então, saneamento básico é um termo que está um pouco em desuso,
porém foi trazido aí na lei que foi de julho de 2020, tá bom? Então, por hoje, né, são as legislações que eu queria apresentar para vocês.